Fala, gente, estamos aqui com o Paulo Nunes, Arilson de Paula Nunes. 30 de outubro de 1971, Pontalina, Goiás. 52 anos. Sabe muito, meu Ah, é lógico que tem que estar afiado. Terrinha, Pontalina. O cara bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil. O cara Não, é campeão da Mercosul. Campeão da Copa América. O cara fazia gol em final. Que é isso? Que carreira. Seleção brasileira, Mundial Sub-20, Mundial Sub-17. Cara, espetáculo a carreira dele. Obrigado pela moral, Paulo Nunes. Isso, obrigado. Prazer enorme estar aqui com você, Craque. É nóis. Jogava muito. É nóis. Fera e tamo junto. Olha só, me conta como foi a sua entrada no futebol. Quem te viu lá em Pontalina, pô, vamos fazer um teste em tal lugar. Conta como é que foi isso aí. Cara, isso é uma parada muito engraçada, né? Porque eu não vi, brincava em Pontalina, na minha terra, Goiás, interior, e tive a oportunidade de jogar no Vila e no Goiás. Só que financeiramente, o Goiás não podia me buscar nem no Vila e minha família não tinha dinheiro, então não tinha como eu ir para Goiânia, que a minha cidade é de 120 quilômetros de distância. E aí, meu irmão sabia que eu jogava futebol e me levou para conhecer o Rio de Janeiro, não para ir para o Flamengo. E do nada, ele sabia que eu jogava, me levou para fazer teste no Flamengo. No Flamengo? E do nada, Robert, do nada, entre 1000 garotos, foram ficando 6, 5, 4, 3, 2, sobraram 2 para começar no Flamengo. Eu fiquei em 1986. Caraca! Com o seu Neca, falecido seu Neca, que Deus o tenha. Espetáculo de profissional. Incrível, então assim... Foi uma coisa, não foi uma coisa pensada. Aconteceu. Deus colocou na minha vida e eu agradeço até hoje. Caramba, e aí foram 5 anos na base, 3 anos? De 86 a 90, a 91. Quase 90. Eu fui profissional em 91. Sim. Mas de 86 a 90, ganhei todos os títulos que eram possíveis na base com o Flamengo. E aí em 91 eu fiz o meu primeiro jogo como profissional contra o Náutico na Gávea. Brasileiro. Se eu não me engano, 21 gols, né, pelo Flamengo. 35 no profissional. No profissional, 35 gols. Entrando no segundo tempo. E eles roubaram os 7 que eu fiz. Aqueles torneios que a gente fazia na Europa. Sim. Sabe? Que na nossa época. Rua de Carranza, torneio de Valência. Esses eles não botaram, mas graças a Deus, 35 gols. Eu lembro de você em 86, entrei no Infantil do Olaria. A gente jogava muito bom. Exato. Você, Djalminha, Marcelinho, Fabinho Aranha. Cara, e depois eu fui buscar o Marcelinho lá no Madureira. Foi, Marcelinho, esse magrelinho. Falta, mas era... tomava goleada direto desse campeão. Seu Neca, né? Baita profissional. Que era do Botafogo, o Flamengo buscou. E foi a pessoa que me colocou nesse mundo e que me ensinou muito. Muito, né? Eu aprendi muito com o Soneca esse ano que eu fiquei com ele. Como ele desenvolvia a parte técnica. Muito, ele se usava com o pé, como é que o pé se colocava para bater, para chutar. Hoje você não vê isso. Muita repetição de perna de peito, perna esquerda. Fundamento, muito fundamento, porque eu acho que a base é isso, tem que ter fundamento. Você não vai aprender a tocar, a passar, a dominar no profissional. No profissional você tem que entender praticamente tudo que você teve que estudar na base. Mesmo tendo talento. Exato. Olha o talento. O talento só não é. Aí chegou no profissional, toda essa loucura de entra no segundo tempo, tal, faz gol, às vezes é titular, até que aparece uma negociação do Flamengo, o Grêmio, que é o Magno. E aí, vamos fazer um negócio, leva o Paulo Nunes. Né? Como é que conta essa história? Por que tu saiu do Flamengo pro... Cara, eu fiz 2 anos maravilhosos no Flamengo, né? 91, 92... Eu fui o cara que mais joguei junto com o Maestro e com o Gilmar. Uau! Só que aí eu tive essa cirurgia, a primeira cirurgia em 93. Ligamento cruzado, machuquei num treino, num jogo antes com o Bahia, e aí fiquei 1 ano, você sabe como é que é? Sei. 1 ano parado com o ligamento, e aí na minha volta aí já não estava com mais a confiança que a gente tinha na temporada passada. Aí o Flamengo entrou com aquele time dos sonhos, aí comecei a jogar, sair, não tinha muito uma sequência para jogar no Flamengo. Aí eu pensei, cara, tá na hora de eu sair. Só que tinha o Atlético Mineiro e o Grêmio. O Grêmio queria o Magno, que na época era o Magno. Era o Magno. Era o cara que estava chegando. E aí teve essa possibilidade de eu ir. Mas como outra pira. Exatamente, a palavra é essa. Você achou? A palavra eu não estava sabendo. E aí, do nada, cara, foi um pulo, assim, uma virada. Porque o Filipão gostava sempre do ponto, ele tinha perdido o Fabinho, que era jogador do Corinthians, que tinha voltado para o Corinthians. Isso. E aí o time do Grêmio se encaixou, e aí o meu jogo voltou a se encaixar, porque meu jogo, eu sempre fui um cara de ataque. O Flamengo jogava muito taticamente, né? Voltar com o lateral, com marcar por dentro, isso aí.
E aí, cara, a vida me trouxe o Grêmio, que é a paixão da minha vida, me deu a oportunidade de defender essa camisa que para mim é tudo, essa camisa do Grêmio, e essa torcida do Grêmio é maravilhosa. E aí, meu amigo, foi só título. Aí, título, Explodiu. artilheiro de Campeonato Brasileiro, Fazendo gol em no Brasil, fazendo gols em finais, ganhei Copa do Brasil, ganhei Brasileiro, ganhei Libertadores, ganhei Copa Sul-Americana, ganhei 2 gaúchos, e Foi pelo Grêmio que você foi convocado para a seleção brasileira? pelo Grêmio, foi em 97, quando a gente ganha a Copa América de 97, o primeiro título que o Brasil ganha fora do Brasil, né? Naquela velha frase do nosso saudoso Lobo Zagallo, vocês vão ter que me engolir, velhinho era pica. Era mesmo. Cara, vê se eu tô certo. 63 gols pelo Grêmio. Pelo Grêmio. Fora as assistências. Foda, e muito mais assistências do que gols. Então, assim, Impressionante. comecei. Por que você foi, assim, um ponta que era goleador? De onde saiu isso? Porque, assim, ponta. Hoje é externo desequilibrante, né? Você ponta disso. Hoje os extremos que só jogam para trás. Né? Mas como é que você se tornou um ponto que fez? Começou. Então, começou aí o Jardel, né? Essa dupla foi Sensacional. mortal nos anos 90, 95, então nem se fala. 96 também, até junho. E aí o Jardel é vendido. E eu sempre fui, na categoria de base, eu sempre fui artilheiro. Jogava com o Marcelinho, com o Djalminha. E aí, mas sempre atacante, né? Porque a gente jogava com dois atacantes. No Flamengo, 4-4-2. 4-4-2. Eu fui no Flamengo, a gente jogava no 4-3-3, eu fui pra ponta. Que tinha que voltar com o lateral. Sim. E aí o Grêmio, o Felipão me colocava para voltar até o meio. Você sabe que o atacante ama isso. Voltar até o meio para ficar de contra-ataque, para ter velocidade. Então, assim, foi aí que eu comecei a fazer gols, só que o artilheiro era o Jardel. O Jardel foi vendido, o Felipão chegou para mim e falou assim: eu vi você jogando, nós vamos treinar pra caramba, você vai ser o meu atacante, mas para jogar com 2 atacantes na frente, você circulando, flutuando, mas com liberdade. Porque você tem agilidade, tem saída. E aí, meu amigo, a bola começou a entrar, você sabe, daquela fase, quando a bola bate, você... Mas você tem uma qualidade técnica de finalização, assim, diferenciada. Você foi dos pontas, pra mim, na nossa época que a gente jogava, foi o ponta que era mais goleador. E assim, era diferente. Porque eu sempre tinha uma coisa que era, pra mim, fundamental. Quando eu preparei muito, tecnicamente, com os fundamentos. Então eu tinha um domínio bom, eu tinha um passe bom e eu tinha uma finalização boa. Por quê? Exatamente. Porque cada domínio meu era dominar e chapar. Dominar, eu não era aquele jogador de chutar de fora da área. Deixa eu nunca vai ver um gol meu de fora da área. A bola que entra no gol. Tem um ou outro descagado. Aquela que se acerta que não é normal. Mas dentro da área, além disso, eu era muito inteligente. Como atacante, eu vi um cara mais inteligente que eu. Na minha opinião, ele era Foconcourt, Miller. Miller era demais. Bota aquele, buscava o espaço, ele sempre estava dando opção. Então, para mim, esse foi importante, o meu crescimento como atacante. Importância do Felipão na sua carreira? Tudo. Tudo. O Felipão me ensinou a ser um jogador, além de tático, ser um jogador confiante. Ele falava para mim assim, cara, você tem que usar aquilo que você tem de melhor. Se você ficar escondendo o que você tem de melhor, você vai ser um mero jogador, você vai ser um jogador comum, vai passar no futebol. Então você tem que ser diferente. Me ensinou a marcar direito, né? Porque para marcar também você tem que ter um entendimento, exatamente. E para você não se desgastar. O Felipão me deu, primeiro, uma condição de não só de atleta profissional, mas como de família, como de pessoa pública, como me comportar em momentos de estresse decisivos. Então, assim, ele foi fundamental na minha vida como profissional, como pessoa. Que espetáculo, né? Aí você é vendido pro Benfica, tem um tempo lá, aí o Felipão vai pro Palmeiras, aí pega os fios e leva. Aí passou lá e vai no novo. Eu fui pro Benfica. Palmeiras. Exato. Mas que você rapidinho no Benfica? Então, o Benfica me contratou, foi a maior contratação na história do Benfica. Caraca. Só que o Benfica, na época, não tinha esse dinheiro. Então, esse presidente que me contratou, em 2 meses, as contas não foram aprovadas e ele foi deposto. E aí chegou o presidente do Benfica e falou assim, a gente te quer. A gente quer que você tenha um contrato aqui de 5 anos, a gente quer. Só que nós não temos. O que esse cara fez? Loucura. Nós não podemos te pagar. Se você abaixar aí para 50%, eu falei, não tem contrato. E aí ele falou assim, porque a gente tem 4 propostas para você. Tinha o Valência, o La Coruña, que estava no Djalminha, me levaram. O Flamengo, de novo, tentou minha recontratação, e era 5 clubes mesmo, e a Parmalat. Só que a Parmalat eu tinha a possibilidade de voltar para o Palmeiras e de ir para o Parma. Parma da Itália. Tanto que eu fiquei 3 meses no Parma, me condicionando. Quando eu saí do Benfica, eu fiquei 3 meses no Parma, me recondicionando.
ninguém sabia, ninguém podia saber que fui contratado. Aí, Quando eu volto, quando eu tô o Felipão me liga. O Felipão falou assim: tô aqui no Palmeiras, é o sonho da Parmalat é ganhar, ir para Libertadores, ganhar a Libertadores. e ganhar a Libertadores e ir pro Mundial. O Robert, o Felipão, quando ele falou isso, professor, tô voltando agora. Ele falou assim: você vai receber tudo que era da Parmalat aí, que te deve, do Benfica. A Parmalat vai te dar a mesma coisa que você tem para cá, você vai estar ganhando como se estivesse na Europa, e você vai estar no meu time que eu vou armar pra gente ganhar. Não deu outra. Aí pegou um grandão, o Osés, que combinava, né? Pra você ter noção, no Palmeiras, era eu e o Osés no ataque. Aizinho. Olha os 3 atacantes que estavam no banco. Exatamente. Evair, Nossa. Euler Meu Deus. e Asprilha. Rapaz. Imagina, você tinha que estar jogando, mano. Você tinha que estar jogando. Tá voando os cascos. Senão, os caras te atropelavam. Eu lembro que, pelos números, 32 gols você, pelo Palmeiras, e o Osés também 32 gols. 32 gols. E o Osés era o centroavante, né? Exatamente. De área. Eu era o jogador de situação circular. Então, assim, eu comecei a ter... Você sabe disso. Quando o cara começa a ter gosto pelo gol, ele vai jogar para buscar o gol, cara. Hoje eu reclamo muito hoje dos atacantes do futebol brasileiro. A maioria, alguns não tem ambição, não tem coragem, não tem a fome de fazer gol. E aí, bicampeão na Libertadores. Campeão da Mercosul. Não. Foram 3 títulos inéditos. Primeiro título da Mercosul, que era a Sul-Americana, que é hoje a Sul-Americana. Copa do Brasil. Primeira Copa do Brasil do Palmeiras, que nos leva a Libertadores, e a primeira Libertadores. 2 títulos desses, você foi contra o Cruzeiro e fez gol em final. Nos 2. Cara, você... Copa do Brasil. Além de jogar muito, inteligente, um trato ali para a finalização. Eu não fiz tantos gols, final, mano. Eu não fiz tantos gols, mas todos que eu fiz foram muito importantes. Fazer gol de final, fazer gol de semifinal, de quartas de finais. Então isso me valorizou muito. Demais. Quando precisava, papai estava lá. Verdade. Virou ídolo no Grêmio, ídolo absoluto e ídolo também no Palmeiras. Aquele negócio de comemorar com o porco, máscara de... As comemorações. Torcedor do Palmeiras ama demais. Então. É verdade. Rapidinho, um arrependimento na carreira. Um arrependimento, não pelo clube, mas por tudo aquilo que eu tinha feito dentro do Corinthians. Foi em 2001. Não pelo clube. Sim, claro. Mas pela toda a situação envolvendo. Claro. E, assim, um jogo mais importante para a tua vida. E é difícil, porque teve demais. Mas eu vou te falar que virou para mim, exatamente, a final da Libertadores no Grêmio, que nós ganhamos do Nacional de 3-1. Lá? Não, aqui primeiro, né? Porque o Zico é o meu maior ídolo, o único ídolo que eu tenho, o Zico. E quando o Zico ganhou a Libertadores lá no Flamengo, eu falei assim, um dia o meu sonho é disputar uma Libertadores. E aí quando eu ganho uma Libertadores, fazendo gol no título, eu lembrei do Zico na hora. Então esse jogo para mim é uma virada de chave, para me mostrar realmente que eu era puta do baita do jogador. Emocional, tá? É verdade. Um recado pro moleque que quer ser ponta, atacante, mas goleador, né? Só beirada. Exato. Contra um. O jogador de futebol, o atacante, ele tem que ter ambição. Ele tem que ser parceiro, ele tem que entender o que o treinador pede para o time, mas se ele não tiver ambição, fome de gol, vontade de vencer, esquece. Atacante foi feito, o nome já fala, para atacar. Ele pode, às vezes, te ajudar o meio campo, voltar com o lateral, mas, irmão, é gol. E sem falar o seguinte, não larga de estudar. Se compromete com a vida. Futebol é uma situação em que do nada você pode estar lá em cima e do nada você pode cair. Então pense muito nisso. Paulo, parabéns pela sua carreira espetacular e você é um baita de um comentarista. Obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto.